Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunhos da IBD. E nesse domingo nós estaremos aprendendo sobre a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus, que a nossa lição vai pautar nesta semana, nesse domingo. Dentro dessa proposta bíblica, nós vamos encontrar Deus, por meio da sua justiça, obviamente, fazendo uma vez mais conforme o que lhe agrada, dentro da proposta da sua santidade, não é? Que Deus não se deixe escarnecer. A nossa revista, vale a pena sempre estar lembrando, ela tem o título O Governo Divino em Mãos Humanas e está baseada em 1 e 2 Samuel, né? Então nós vamos aprender um pouco sobre essa questão da rebeldia, né? Rebeldia. E o texto da nossa lição, texto áureo, já é muito clássico, que vai dizer no 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, e o texto diz assim: porque o pecado de rebelião, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. A leitura bíblica em classe, né, a leitura base da nossa lição nessa semana, nesse domingo, é 1 Samuel capítulo 15, versículo 17 a 28. Diga-se de passagem que desde o capítulo 15, desde o versículo 1 a 30, tem toda a base para isso. O nosso comentarista ele colocou já bem sintetizado, bem prático, para não termos dificuldade. Os novos mestres aí não ter dificuldade. É uma satisfação uma vez mais estar com vocês, né? E nós vamos trabalhar um pouco agora sobre o conceito de rebeldia. O que é rebeldia? O que o dicionário a priori fala desta questão, desta maledicência, né? Então nós vamos aprender um pouco sobre essa demanda, ok? Sobre o que é rebeldia. Muito bem. Partindo desse pressuposto, nós vamos começar a conceituar isto, até porque é a proposta da nossa lição, conceituar o que é rebeldia, não é? Vamos lá, quanto a essa questão, o que o dicionário da língua portuguesa nos aponta. Muito bem. Segundo a etimologia da palavra no nosso português, rebelião é a ação ou efeito de rebelar, de se recusar a obedecer a uma autoridade legítima. É também definido como uma ação violenta de resistir a agentes de autoridade, insurreição, levante e sublevação. É qualquer oposição a uma autoridade ou instituição de poder. É um conjunto de pessoas, também é definido como conjunto de pessoas que se rebelam. Também é definido como oposição a regra ou conduta morais, né? Esta definição é do nosso dicionário Aurélio, não é? Atualizado, enfim. Dentro da visão jurídica, rebelião é a oposição legítima, ou seja, dentro do conceito jurídico, a oposição ao cumprimento de uma ação determinada juridicamente. Entendeu? Esta palavra rebelião tem a origem latina, que é rebelio, não é? Que significa se opor por completo. Ok? Então, este é o conceito básico da nossa lição, né? A rebelião, segundo Russell Norman Champlin,
ela também pode ser tá instituída na sociedade como alguém que pode se rebelar contra o Estado, contra o município, contra o país, contra a sua cidade, enfim. Mas Paulo vai dizer em Romanos que nós temos que obedecer os nossos governantes, né? Haja vista que o próprio Paulo diz que não há lei que não venha de Deus. Entendeu? Então, Deus, conforme dissemos na lição passada, permitiu que Saul fosse rei, enfim. Mas Saul não fez o que agrada aos olhos do Senhor, né? Então, vale aqui a pena abrir um espaço, ainda conceituando o fator rebelião, a frase rebelião. Existe rebelião que é necessária, entendeu? Se há injustiça, existe rebelião que é necessária por amor à justiça, não é? Mas no conceito geral, a rebelião vem dentro de um caminho maligno. A rebeldia é um conceito de ação maligna, não é? Isso o proverbista vai afirmar isso no capítulo 17, versículo 11, não é? Conforme também conceitua a nossa lição e pontua o nobre comentarista, ele pontuou também, dizendo, e a Bíblia também é cheia de advertência acerca disso, que um cristão não pode ser rebelde, visto que professa uma fé no príncipe da paz. Então não tem como o cristão ser rebelde, né? Então ser rebelião contra Deus é um prejuízo, né? Então a Bíblia vai dizer que a rebelião contra Deus ela é proibida em Números capítulo 14, versículo 9, Josué capítulo 22, versículo 19 também. A rebelião provoca a Deus, conforme está em Números capítulo 16, versículo 30, Neemias capítulo 9, verso 26, não é? Diz que a rebelião também provoca Cristo, está escrito em Êxodo capítulo 23, versículo 21, e em 2 Crônicas, 1 Crônicas, ou melhor, capítulo 10, versículo 9. Né? A rebelião também vexa o Espírito Santo, ou seja, aflige, não é? O Espírito Santo, maltrata o Espírito Santo. Isso está escrito em Isaías, podemos ver em Isaías capítulo 63, versículo de número 10. Não é? Então, observando todos esses conceitos, não é? Onde aparece a rebeldia? Não é? A rebeldia aparece na incredulidade. Quando alguém não crê em nada, a rebeldia está sempre presente. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 23, Salmos 106, versos 24 a 25, e também a rejeição do governo divino, quando aí a rebelião vai aparecer também quando se rejeita o governo divino. Né? Em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, e 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que é o textuário que nós lemos, né? Que é como a rebelião é como pecado de feitiçaria. Não é? E a rebelião aparece também quando se despreza a lei de Deus. Né? Neemias capítulo 9, versículo 26, ela aparece também quando você despreza, quando nós desprezamos os conselhos de Deus. Em Salmo 107, verso 11, né, está nos dando essa clareza. Também quando nós desconfiamos do poder de Deus, quando o homem, o ser humano desconfia do poder de Deus, a rebelião encontra espaço, né? O espírito de rebeldia, essa questão tenebrosa. Né? Aí você vai ver isso em Ezequiel capítulo de número 17, versículo 15. Né? Então, quando há murmuração contra Deus, aí é um ato de rebeldia também. Né? Números capítulo 20, versículo 3 e versículo 10. Quando você recusa a dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus, em Deuteronômio capítulo 9, verso 23, já citamos ele acima, em Ezequiel capítulo 20, versículo 8 e Zacarias capítulo 7, versículo 11. Você recusando de dar ouvido à voz do Senhor, você está cometendo, você está abrindo espaço para que a rebeldia entre, né? E você tem uma grande propensão de se rebelar contra Deus.
Quando você se afasta de Deus, a tendência é que você se rebele contra Ele. Então, Isaías capítulo 13, ou seja, capítulo 59, verso 13, se não me foge da memória, é isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui, capítulo 29, verso 13. É isso mesmo. Vai dizer que quando você se afasta de Deus, você está propenso a se rebelar contra o Senhor nosso Deus. Né? Então, como essas coisas, né, é perigosa, né? Então, contra os líderes, quando você também se levanta contra os líderes que Deus nomeou, isso também é uma rebeldia, conforme está escrito no capítulo 1, versículo 18 de Josué. Quando você se afasta dos conselhos, dos preceitos divinos, né? Daniel, capítulo de número 5, capítulo 9, verso 5. Né? Então, dentro desses conceitos, nós vamos observar que a rebeldia é um prejuízo em todas as esferas. Né? Vamos ver que Saul teve prejuízos descabrosos. Ele teve a oportunidade, né, de apresentar o seu trabalho, mas beleza, robustez no corpo não é sinônimo de uma boa liderança. Não é? Também por aclamação do povo também não significa dizer que o camarada é um bom líder. Não. Nesse caso, principalmente no contexto da igreja, o líder é aquele que vive dentro da direção de Deus. Não é? Vive dentro da direção de Deus. Então, como resolver isso? Né? O rebelde, ele precisa confessar as suas miserabilidades a Deus, a sua rebeldia, precisa voltar. Lamentações de Jeremias, versículo 1, capítulo 1, versículo 18 a 20, e Daniel, capítulo 9, verso 5, versículo 5 vai nos apontar isso. Né? Outro sim, só Deus pode perdoar o rebelde. Só Deus pode perdoar o rebelde, porque rebelde deixa muitas lacunas, muitas brechas, muitas feridas. São coisas assim que é de enojar, né, propriamente dito. Né? Então, Neemias vai dizer que só Deus pode perdoar. Neemias capítulo 9, verso 17. Quando você impede, né, quando você impede Deus agir, bloqueia as coisas que é de Deus, né, você diz que é um líder e você acaba bloqueando. Deus lhe dá uma visão, você por birra não assume, não quer fazer o que Deus mandou. Um dos problemas de Samuel foi esse, né, de que ele está sempre levando vantagem. Sempre levando vantagem. E não existe um rebelde que não trabalhe com a mentira. Não é? Que a mentira, a Bíblia diz que é filho do diabo. Né? Quem mente é filho do diabo. E porque o diabo é o pai da mentira. Né? Então, quando nós todos precisamos receber sempre instrução para que possamos impedir que a rebelião chegue até nós, ou a rebeldia. Enfim, Salmo 78, versículo 5 e versículo 8. Não é? Então, quando vamos ver, Deus faz promessa para que evitemos, se servirmos ao Senhor, vamos evitar a rebeldia. Deuteronômio capítulo número 1, capítulo 28, ou melhor, versículo de 1 a 13, e ela também só é perdoada por meio do arrependimento. O rebelde tem que se arrepender para poder receber de Deus o perdão. Neemias capítulo 9, verso 26 e 27. Né? Nós, os ministros, pastores, precisamos ter cuidado, né? E advertir não só a igreja, mas a nós mesmos, estarmos sempre nos atentando para que não possamos nos rebelar em algum aspecto que Deus queira que façamos. Né? Ezequiel capítulo 2, versículo 28, versículo 8, vai nos advertir sobre isso. E também nós somos enviados aos rebeldes. Não pense que o campo, a cidade, a congregação, a presidência que você vai assumir ou assumiu, tem lá só gente boazinha. Não, existe os rebeldes e precisa trabalhar com eles. Incrível, né? Mas precisa. Ezequiel capítulo de número 2, versículo 34,
Ezequiel 3, versículo 4 a 9, e Marcos capítulo 12, versículo 4 a 8. Né? Diz que Deus nos envia para... somos enviados ao meio dos rebeldes, né? Porque precisamos... nós que temos o Espírito de Deus, precisamos trabalhar com essas pessoas para que elas se voltem para Deus, né? Então nós podemos ver em aspectos diferentes como Davi, como Saul, ou melhor, se voltou, se errou, vacilou, né? Então Saul, ele causou desobediência, foi dissimulado, e toda essa desobediência e dissimulação de Saul redundou a ele prejuízos que lhe custou a vida, prejuízos que lhe custou o reino, prejuízo que lhe custou amor, a ausência de amor, e assim sucessivamente. Vou relacionar aqui um pouco à frente sobre as perdas de Saul, né? E Saul tinha obtido aí a transferência de culpa. Ele tinha hábito, aliás, de transferir culpa, né? Ele sempre trabalhava transferindo, foi fulano, foi por causa de Beltrano e tal. Isso é também chamado de síndrome de Adão, porque quando Adão pecou, Deus cobrou dele. Ele disse: a mulher que tu me deste, não é? Mas a responsabilidade estava sobre ele. Então Deus não foi diretamente a Eva, Deus foi direto cobrar de Adamá, ou Adão, né? Então ele tinha hábito de mentir, de transferir culpa, sempre fazia isso, né? Saul, ele desobedece a Deus no capítulo 15, verso de número 1 a 11. Você vai encontrar uma sequência de problemática que ele causou, né? Os amalequitas, por exemplo, Deus havia dito extermina, porque eles sempre foram inimigo de Israel. Ele pegou exatamente o chefe, o rei Agag, e colocou, perdoou, deu alforria a esse homem. O homem era inimigo de Deus, não, tudo que era contra Deus, esse homem era a favor, né? E Deus mandou fazer diferente, mandou que exterminasse. Então os amalequitas era da descendência de Saul e irmão aí de Jacó, né? Esaú era o irmão incrédulo chamado, né? Alguém pontua assim, né? O Aroísbe vai pontuar isso, diz que ele chama o Esaú de irmão rebelde de Jacó. Em Gênesis capítulo de número 36, versículo 12, versículo 15 e versículo 16. Hebreus capítulo 12, versículo 14 a 17. Né? Então Deus mandou exterminar ele, conforme está escrito em Êxodo capítulo número 8, versículo 16. Balaão tinha profetizado a derrota desse povo. Né? Em Números capítulo 24, verso 20, e Deuteronômio versículo 25, capítulo 25, verso 17 a 19, Deus havia já tudo certo, porque ele se opunha direto às coisas de Deus, ao povo de Deus e tal. E ninguém debocha de Deus para ter vantagem, não tem como, né? E depois no capítulo 15, verso 12 a 15, capítulo 15, verso 12 a 15, Saul vai e mente para Samuel. Ele mente para Samuel. Ele vai, quando ele encontra Samuel, ele saúda Samuel, e Samuel percebeu que a saudação dele era hipócrita, né? Então ele mentiu para si mesmo, que pensando que ele ia sair ileso e incolume da situação, da sua dissimulação, conforme eu disse, que a desobediência e a dissimulação dele trouxe graves problemas, né? E depois ele mentiu para Samuel, que já sabia da verdade. Ele foi falar para Samuel uma coisa que Samuel já sabia. Na verdade, ele contou diferente, mentindo. Samuel sabia do fato real, né? Então, Saul, ele tentou até engodar e mentir para Deus. Tentou mentir para Deus, a dizer que os animais que ele estava poupando para oferecer sacrifício, não é? Saul, ele culpou os soldados. Ele jogou a culpa no soldado na questão dos espólios dos amalequitas, não é?
ele pega e culpou os soldados, né? Ele vai e discute com Samuel, no capítulo de número 16, versículo 20, do capítulo 15, versículo 16 a 23, há uma conversa acirrada, e Samuel repreende ele. No capítulo de número 15, versículo 24 a 29, Deus lava as mãos e rejeita Saul, né? E Saul é rejeitado também por Samuel no capítulo do versículo 30 até o versículo 35. Ele acaba de se arrebentar, né? Então o que ele perdeu com tudo isso? Perdeu uma infinidade de coisas. Vejamos, ele perdeu a dinastia, perdeu o caráter, ele perdeu o trono, né? Ele perdeu a coroa, ele perdeu o amigo Samuel e por fim perdeu a vida. Nunca um rebelde terá a vitória. Biblicamente eu nunca vi. E nós podemos ver, tem aqui uma listagem separei uma listagem de elementos de pessoas que se rebelaram, ou um contra os outros, ou contra Deus, enfim. Quem iniciou a rebeldia teve o sucesso, foi zero, pelo contrário, pagou com a vida a maior parte das vezes, entendeu? Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que possamos servir ao Senhor com alegria, que possamos, principalmente nós pastores, líderes, né, nas nossas congregações, nos campos de trabalho, nas presidências que Deus colocou nas vossas mãos, nas nossas mãos, possamos fazer com desvelo, né, com cuidado, com muito temor, sabendo que tudo é de Deus, é para Deus, não é? E que nada eu posso fazer só para tirar proveito. Pelo contrário, Deus já me deu o suficiente. Todo dia levanto pela manhã e estou vivo. Você levanta e está vivo. Então já é uma grande vitória, uma forma, já é um motivo de agradecer a Deus. Então ele perdeu o reino por causa do seu desejo de resultado. Ele queria tanto derrotar os filisteus que ofereceu em holocausto o que não era das suas atribuições, ou seja, ele assumiu o papel de sacerdote. Ele não era sacerdote, então ele fez tudo errado, precipitação, não é olha, é um exemplo a nunca ser seguido. É complicado. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 a 14, ele assume o papel de Samuel, sim, o sacerdote, e entra no templo e quer oferecer coisa a Deus e tal. Deus rejeitou tudo isso aí, né? Então Saul, ele estava determinado a fazer as coisas da maneira que ele achava por bem, de acordo com o seu tempo, né? Não quis esperar o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Deus é Senhor do tempo, né? Deus é Senhor do tempo, entendeu? Então Deus encontra um homem segundo o coração dele e já vai logo escolhendo, porque esse Samuel capítulo 3, versículo 14, Deus escolheu um homem que daria resultado e que conseguiria seguir os planos divinos, porque não adianta, tem que seguir os planos divinos. Deus tem a sua forma de trabalho e tem os seus planos para o homem, para o ser humano, não é? Então temos que seguir aí todos os parâmetros divinos que Deus propôs, né, para que sigamos dentro do seu reino, dentro da sua jurisdição eterna, né? E assim sucessivamente. Então, dentro dessa questão